Quando o muro separa, uma ponte une. Se a vingança encara, o remorso pune. Você vem e me agarra, alguém vem e me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. No período de chumbo, em que a ditadura militar, junto com a burguesia campista, assassinou diversos militantes, companheiros nossos aqui em Campos e dentro do forno da usina Cambaíba. Então nós estamos aqui também cobrando a desapropriação dessa usina para fins de reforma agrária, por conta não só da sua improdutividade, por tudo que ela já... E o MST! Lembrando que esse é um ato pela reforma agrária com diversas organizações além do Movimento Sem Terra. Então, Sindipetro, RJ, Sindipetro Norte Fluminense, a DUF, a DUENF, bancários, CPT, Comitê contra o Trabalho Escravo, CEP, Grupo Pastura Nunca Mais, Pessoal, PCB, PSTU, Consulta Popular, UJC, Levante Popular, diversas organizações construindo esse ato aqui na Praça São Salvador, construindo esse ato em memória a companheiros tombados durante o período da ditadura militar e cobrando... Bom dia, lutadores e lutadoras do povo. Eu sou o promotor popular e estou aqui para dar início ao julgamento público dos proprietários da terra da usina de Cambaíba. O Eli! Os mesmos são acusados dos seguintes crimes. O primeiro e o mais cruel de todos foi a participação direta para queimar os corpos dos lutadores e lutadoras do povo. Tudo abandonado. Realmente essas terras poderiam ser dadas para o povo. Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Ocupar! Resistir! Pra não sair! Reforma da guarda! É aqui que MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! essa é a fazenda Cambaíba.
Tá no osso. Tá no osso. Período em que a classe trabalhadora foi massacrada pela ditadura militar. Esses realizam tudo de ruim que há presente aqui nessa região. Ditadura militar, burguesia contra os trabalhadores, latifúndio improdutivo, trabalho escravo da cana, despejo violento várias vezes sofrido pelas comunidades, pelos trabalhadores que ocuparam aqui essa fazenda. Nós estamos dentro do forno. Quem lembra do último despejo que a gente teve aqui, em que estava orientado apenas o despejo das famílias e todas as casas que que já estavam construídas sofreram agressão, passaram por cima com tratores. Estou entrando aqui dentro de um forno, onde possivelmente um dos nossos companheiros foi cremado, vivo, depois de muito torturado. Isso aqui é um momento histórico para a história do Brasil. Nós estamos vivendo esse momento aqui. Frederico Araújo, da TV Comunitária de São Gonçalo, vivendo esse momento, onde as ruínas do local onde eles fizeram a covardia com nossos camaradas aqui de Campos. Então, isso aqui é um forno por dentro. Vocês terem uma ideia do que significa o forno por dentro. Eu estou filmando aqui. É um verdadeiro sarcófago. Que vamos estar construindo. Temos poesias, temos cartazes, temos... Eu vou dar uma saída agora. Vou deixar aqui em memória e lembrança aos companheiros. Então a gente poderia aqui já estar abrindo rapidamente para alguma outra organização que está presente a fala para marcar sua presença aqui no ato. Então a gente convida PCB, Levante, PSOL, PSTU, a consulta popular para fazer, a CPT para fazer uso da palavra aqui. Companheiros. São vários fornos da usina Cambaíba. Amaro Sérgio, do companheiro do PCB. Companheiros e companheiras, na década de 70, uma geração se expôs ao perigo e foi sacrificada. E outros a parte foi intimidada porque viu o que estava acontecendo. Eu, particularmente, sou professor de História hoje, fui rodoviário e fui soldado em 1972 do Batalhão Logístico de São Cristóvão. Saí de Campos para servir o Exército, 18 anos, não sabia de nada, sabia que tinha uma ditadura militar, mas não tinha noção do que estava acontecendo no país. Lá dentro eu percebi o perigo, sendo soldado, quando eu vi os gritos, e o meu quartel não era o da PE, não era de perseguição militar, eram simples soldados que cometiam um delito, pequenos delitos, e eram torturados. Ora, se os soldados, meus colegas, eram torturados por delitos, imagina quem lutava contra a ditadura militar. A dimensão do que estava acontecendo naquela época, e foi descobrir quartéis, como o da PE, que tem um subterrâneo, acho que tem até hoje ainda, para onde eram levadas as pessoas, onde alguns desses companheiros nossos foram torturados. Muitos anos depois fui saber, e por surpreso agora esse ano, militante velho de guerra, de militância socialista, comunista, descobri que aqui em Campos, na minha terra, na nossa terra, né, a maioria daqui, aqui nesses fornos foram cremados vários corpos daqueles que estavam desaparecidos. O pessoal está procurando para todo quanto é lado aí, há anos a família procurando, é aqui na nossa terra. Quer dizer, eu falei, gente, para tanto lugar, para assumir com vocês, mas na minha terra, quer dizer, em Campos do Goitacazes, você vê como é que é a história da volta, né? A gente vai lá, passa no Exército, passa no Rio de Janeiro, vê no jornal a luta, os terroristas. Aí saía aquela lista naquela época, da década de 70, saiu uma lista de procurado. E a gente tinha até medo. Se encontrasse esse cara na rua, a gente se escondia, porque se é terrorista é perigoso. Viemos descobrir anos depois que os terroristas eram lutadores pela democracia, eram trabalhadores, que eram santos. Se é que existe santo,
porque em relação ao que fizeram com eles, tem uma coisa, companheiro, é você fazer um ato e sofrer repressão e jogar uma pedra para se defender. Outra coisa é você confinar uma pessoa, amarrar uma pessoa e começar a torturar com choque elétrico, né? Virar de cabeça para baixo, dá um nome que dá, eu esqueço o nome, pau de arara, etc. Então, companheiro, você pega uma pessoa passivamente e começa a sacrificar. O que nós estamos fazendo aqui, essas várias organizações estão fazendo aqui, é o que sempre tem que fazer mesmo. A gente, de Campos, do estado do Rio, é uma luta histórica de todos os povos contra a opressão, é uma luta pela luta de classe, pela libertação dos trabalhadores, dos capitalistas que sugam até a última gota nossa e até na aposentadoria atacam agora os programas neoliberais. A luta nossa não é isolada apenas contra a tortura. A luta nossa é uma luta pela humanidade, é uma luta pela liberdade, companheiro. Obrigado. E dizer que a ocupação aqui de Cambaíba é simbólica, primeiro pela impropriedade dessa terra, né? Como a gente viu, não tinha ninguém aqui para nos oprimir. Essa terra aqui está esquecida. E também porque essa terra, essa usina, ocupar essa usina simboliza todos que foram aqui oprimidos, queimados, os corpos que foram ocultados aqui no período da ditadura, simboliza a memória dos camponeses que lutaram contra a opressão da ditadura e foram aqui esquecidos. Por isso aqui os meus parabéns e todo o meu apoio, todo o apoio do PSTU para a vitória da ocupação de Cambaíba. A gente pede para as pessoas que vieram se concentrar aqui, porque aqui, além dessa homenagem que nós estamos trazendo, que reflete a violência que aconteceu aqui, ainda hoje é papo de violência aqui nessa região, aqui nessa usina. Então a gente pede que as pessoas não saiam desse coletivo que está formado aqui. As crianças, as pessoas que estão rodando aqui, as estruturas do forno, por favor, se mantenham aqui, que é evitar o pior. A gente chama agora o companheiro do Movimento Sem Terra para fazer uso da palavra. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. É sabido da nossa indignação mediante o que a gente está vendo aqui. Você acha que é legal? Muitos nos taxam de baderneiros, nos taxam até de criminosos. Quando a nossa vista aqui, a gente vê quem são os verdadeiros criminosos. É pesado. Vou ler aqui um dizer do Mauro Biagi. As pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, certas pessoas perderão seus cargos e empregos. O trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem Estado, nem militares para proteger Estados, nem Estados para proteger militares prepotências. Quando os trabalhadores perderem a paciência, a pele será carícia e o corpo delícia. Os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar a indecência. Quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não terá governo nem direito sem justiça, nem juízes, nem doutores, nem paciência, nem sapiência, nem paz, nem excelência. Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se oculte na aparência, e a necessidade e o desejo serão eternos da equivalência, quando os trabalhadores perderem a paciência. MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! MST! A luta é pra valer! Obrigado, companheiro. Só prestar muita atenção, que é bem forte o que vai ser lido agora. A gente vai ler alternadamente aqui. O nome do livro é Memórias de uma Guerra Suja, do Cláudio Guerra. Vamos lá, pegar um trecho aqui. Eu fornecia para eles carteiras do DOPS, o que de alguma maneira legaliza o uso das armas, garantiu o seu porte. Construiu uma rede informal entre esses fazendeiros do Rio de Janeiro para a parte de Minas Gerais, Espírito Santo e da Bahia. Uma dessas amizades, a mais importante para a história que vou contar, foi com uma família de extrema direita, donos da usina de Cambaíba, localizada em Campos dos Goitacazes. Eles eram
Falei então sobre o forno da indústria para Perdigão e Vieira. Alertei que enterrar corpos em cemitérios clandestinos ou jogá-los ao mar, operação comandada pelo Semimar, já eram técnicas manjadas, que não tinham a mesma eficácia de antes. Relatei a minha amizade, afinidade ideológica e de confiança com Eli, e os dois me acompanharam até a usina de Campos. O local foi aprovado. O forno da usina era enorme, ideal para transformar em cinzas qualquer vestígio humano. E o melhor para eles, pertencia a uma única família. Não havia sócios, logo, qualquer envolvimento de outras pessoas, além da família Ribeiro, estaria descartado. Quem pilotava o forno era o gerente, chamado Zé Crente, e outro funcionário, Vavá. Eles eram responsáveis pelas queimadas. O forno nunca era desligado e as operações passaram a ocorrer no fim do expediente. Zé Crente e Vavá davam cobertura para que nenhum imprevisto acontecesse, como, por exemplo, um funcionário voltar por ter esquecido qualquer objeto. Será que uma perícia especializada teria como achar vestígios de corpos humanos, mesmo depois de tantos anos? Os resíduos virados em pó no forno da usina eram jogados numa piscina, que na verdade era um poço de vinhoto, resíduo da cana-de-açúcar, hoje usado para fazer açúcar. Tínhamos uma equipe, Joelson e Camargo, que não participavam de operações militares. Camargo, hoje é foragido do Espírito Santo. É a última notícia que tive dele. Era a de que estava trabalhando em Imperatriz, no Maranhão, há muitos anos antes de ser preso. Levi foi assassinado por traficantes na Guarda, em Vila Velha. Acho que Depois você abre. Pode empurrar. A usina Cambaíba foi muito usada para este fim nas décadas de 70 e 80. Até essa Companheirada, é muito triste nós saber que um companheiro nosso foi tombado lá naquele forno de Cambaíba. O Wilson Silva foi tombado, irmão. Outro crime que o Eli Ribeiro Gomes cometeu com a sua trupe foi o não pagamento das vultuosas dívidas com a União, estimadas em 80 milhões. A venda de terras, mesmo penhoradas pela Fazenda Pública, burlando a lei vigente. O outro crime foi ter mantido terras abandonadas e improdutivas e ter recorrido com má fé para impedir a desapropriação dessas terras. Outro crime foi ter submetido trabalhadoras e trabalhadoras a condições degradantes que se assemelham à escravidão e também à exploração dos trabalhadores. Frente às acusações e denúncias dos crimes cometidos, pedimos a imediata condenação, por se tratar de uma questão de justiça e por corresponder aos anseios populares, visando construir uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. Eu, como juiz, frente às acusações apresentadas, declaramos os proprietários da usina de Cambaíba culpados por cumplicidade com os agentes do Estado na ocultação de cadáveres ao queimá-los nos fornos da fazenda, não pagamento das dívidas com a União, manter terras improdutivas, mentir para a justiça com o intuito de atrasar os processos, manter trabalhadores em condições de escravidão, bem como a exploração infantil.
o Estado brasileiro vem se omitindo e demorando a punir os acusados por estes crimes, não cumprindo o papel que lhe cabe como representante do povo. Porém, ainda há esperança. Queremos ressaltar que nos últimos dias, a Justiça Federal de Campos, depois de longos 14 anos, decidiu dar continuidade à desapropriação, negando o pedido de anulação da mesma feita pelos proprietários. Este júri popular condena os acusados ao escracho público, mediante divulgação de seus crimes que lesaram a humanidade e a dignidade da pessoa humana. O proprietário perderá as terras por não cumprir a função social. Ainda, o pagamento das dívidas com o Estado e o povo brasileiro. Esse julgamento se realizou para que esses crimes não se repitam. Não se vira uma página que ainda não foi lida. É preciso não ter medo, é preciso ter coragem para dizer: escracho público.